bem? Hoje, terça-feira, né, vamos iniciar a segunda atividade desse caderno do Educar para Valer, tá certo? Cuidado para não pegarem o caderno errado. O caderno certo é esse aqui, ó, caderno 1, quinto ano, língua portuguesa. Páginas 9, 10, 11 e 12. Eu peço que vocês peguem logo esse material e deixem aí para vocês irem acompanhando a explicação, tá certo? O texto de hoje se chama A Escola de Marcelo. Como será essa escola? Será que se parece com a nossa? O que será que tem de diferente nela? Quais as atividades que Marcelo faz na escola? O que vocês acham? Será que são as mesmas que vocês fazem? Esse texto de hoje foi retirado desse livro aqui, ó, A Escola do Marcelo, que é da autora Ruth Rocha, uma autora brasileira muito conhecida, muito famosa. Então vamos para a leitura do texto. A Escola do Marcelo. Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola. A Aninha ainda está no pré. Eu e o Cata estamos no primeiro ano. Nossa professora se chama Márcia. Outro dia nós fomos ao pátio brincar de gato e rato. Foi muito divertido. Depois a professora leu para nós a história do rato do campo e do rato da cidade. Aí a gente teve aula de ciências e foi observar um rato de verdade. É um ratinho branco que está numa gaiola. Cada um de nós observa o ratinho e toma nota no caderno. Alguns de nós que sabem escrever, escrevem. Os outros desenham. Desenham o ratinho, a comidinha dele, a hora que ele dorme, tudinho. Depois a gente conversa na roda e cada um diz o que viu e o que anotou. Então aqui no final tem a fonte do texto. Ó, a fonte é de onde esse texto foi retirado, tá certo? Então, lendo esse texto aí, olhando para ele, a gente vai perceber algumas informações. Por exemplo, qual é o título do texto? Título é sempre o nome do texto, é a primeira coisa que vem, ó. Antes de iniciar o texto tem o seu nome. Então, o nome desse aqui é A Escola do Marcelo. Quem o escreveu? A autora, ó, Ruth Rocha. Que atividade de ciências Marcelo fez na escola? Então, se a gente observar no texto, ó, a gente vai achar essa resposta aqui, ó. Foi observar um rato de verdade, não é isso? O texto fala de uma história muito conhecida. Qual é essa história? Qual é o nome dela? Ó, quem já leu essa história aqui, ó? O rato do campo e o rato da cidade. Vocês conhecem essa história? Já ouviram? Alguém já contou para vocês? Então, vamos lá para a atividade. Você já viu um pátio onde na nossa escola tem um bem grandão, lembram? Vocês se lembram de como era a nossa escola? Lá tem um pátio. Se alguém perguntasse a você o que é um pátio, como você ia explicar? Aí você dá a sua resposta aí. O 3, você viu no texto as palavras ratinho e comidinha? Ratinho e comidinha significam o quê? Olha, rato, ratinho. Então, ratinho e comidinha significam coisas bem pequenas ou coisas bem grandes, marquem o X aí. Quando ele fala a expressão tomar nota, tem que sentido? Tomar nota é o mesmo que fazer anotações, realizar obrigações, receber um elogio da professora ou verificar o boletim. 5. Que pessoas participam do texto? Voltem lá no texto que vocês vão saber. Lembrando que o nome das pessoas, né, nome de personagens, a gente sempre escreve com letra maiúscula. Que animais participam do texto? Como podemos chamar as pessoas do texto de personagem? Por quê? 8. O que a professora fez para iniciar a sua aula envolvendo o tema ratos? Tem lá no início o que eles fizeram, né? Onde ficava o pátio no qual as crianças brincavam? Qual foi a história que a professora leu para os meninos? Tudo isso aqui tem no texto. Que idade você acha que as crianças do texto deviam ter? A história é contada a partir da perspectiva de quem? Quem é que está contando essa história que a gente leu? É a professora de ciências? É a narradora Ruth Rocha? É o colega Cato ou o menino Marcelo? Voltem lá no texto. 13. As palavras na língua portuguesa podem surgir a partir de outras já existentes. Por exemplo, ratinho, ela veio de outra palavra que já existia, que é rato. Não é isso? Comidinha veio da palavra comida. Então, as palavras, elas surgem a partir de outras, não é? Então, no texto, há a palavra ratinho. Rato dá origem a ratinho.
Quais das palavras abaixo passaram por formação semelhante? Quais dessas palavras aqui vieram de outras palavras? Aí vocês marquem o X, tá certo? 14. Que outras palavras no texto têm a formação semelhante a ratinho? Tem palavras lá, ó, no texto, né, que tem origem semelhante a ratinho. Tem comidinha, tem tudinho, tem aninha. Então, vocês vão escrever aqui. E aqui você vai escrever a palavra que deu origem a elas. Por exemplo, ratinho, a palavra que deu origem a ratinho foi rato. E aí vocês completam. 15. Perceba que as palavras boizinho, irmãozinho e aninha terminam todas iguais. Essas palavras terminadas em inho ou inha estão demonstrando que elas estão no aumentativo, elas estão aumentando de tamanho, ou elas diminuíram de tamanho e estão no diminutivo. Aí marque aí o X. 16. Quais grupos de palavras podemos afirmar que tiveram uma derivação? Quais dessas palavras aqui vieram de outras? Por exemplo, palhaço veio da palavra palha, aí você marca aqui o X. Amoroso veio da palavra amor, marque o X. Pastagem veio da palavra planta, se veio você marca o X, se não veio você não marca nada. Telhado veio da palavra telha, se veio você marca o X, se não veio você não marca nada. E assim por diante, tá certo? Agora é a sua vez. Você vai formar palavras que terminam com agem, oso, exa, izar com Z e izar com S, certo? Aí vocês escrevam aqui nessas linhas. As palavras primitivas são as palavras que originam outros vocábulos. Por exemplo, a palavra amor é uma palavra primitiva. A palavra amoroso é uma palavra derivada, tá certo? Já as palavras derivadas são aquelas que surgem a partir dos vocábulos primitivos. Exemplo, ciúme. Ciumento. Ciumento vem da palavra ciúme, mais o complemento ento. Aí ficou ciumento. Velozmente. Juntamos aqui a veloz com a terminação mente, virou velozmente. Então, velozmente é uma palavra derivada. Veloz é a palavra primitiva. Ciumento é a palavra derivada e ciúme é a palavra primitiva, tá certo? Como eu coloquei aqui, ó, irmão, irmãozinho. Então, irmãozinho veio da palavra irmão. Lutador, luta. Lutador veio da palavra luta. Então, luta é o primitivo, lutador é o derivado. Assim como irmão é primitivo e irmãozinho é derivado, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos terminar por aqui. Vou fazer outro vídeo com a explicação do restante da atividade, tá certo? Até daqui a pouco.